Eu sou Joelson Medeiros, sou um dos atores da Companhia Água Benta de Criação e sou também o responsável pela Made in Lu, Criação e Arte, que é a proponente e produtora dos espetáculos da companhia. Nós temos como base no nosso trabalho sempre a discussão da dramaturgia e sempre nos moveu muito essa pesquisa de linguagem, né? e de uma criação dramatúrgica que correspondesse às coisas, aos nossos anseios, né? Em 2018 a gente iniciou uma pesquisa que durou um ano de trabalho, que era uma pesquisa sobre o lado B. Nós queríamos falar sobre os assuntos que para nós naquele momento eram muito caros, assuntos que nos incomodavam, que incomodavam a nossa geração. E a gente se reuniu numa sala de ensaio e começamos a pesquisar sobre um tema chamado o lado B. O que é aquilo que a gente não mostra? Qual é o lado que a gente esconde, aquilo que a gente não quer mostrar? Nós levantamos um volume de texto e de cenas, depois de um ano de pesquisa, que totalizaram mais de 60 cenas. E jogamos tudo isso na mão de um dramaturgo, o Gustavo Damasceno, que já fez também outro trabalho da companhia, que é o espetáculo Antiga. A gente juntou essas cenas todas e ao separar nós vimos assuntos que eram comuns. Então nós resolvemos fazer um espetáculo tratando de 4 assuntos. Um dos assuntos que para nós era muito caro, assim, um assunto que era muito importante a gente falar, era sobre a necessidade desse reconhecimento do valor da mulher, né? A mulher, a gente vive numa sociedade extremamente machista e qual é o lugar da mulher nessa sociedade, né? E a gente começou a ver nas empresas, nas grandes indústrias, na rua, a mulher sendo colocada sempre num plano inferior. Desde as questões salariais, onde a mulher tem que ganhar igual ao homem, desenvolvendo a mesma função, é um absurdo isso não ser assim, como as questões todas de hierarquia dentro do trabalho, dentro da casa. Então esse foi um assunto que a gente já intitulou, que era o machismo estrutural. A segunda história do nosso espetáculo, a gente queria levantar os vícios, né? Quais são as nossas compulsões. E aí saiu a segunda história, que é a história de uma psicóloga, uma mulher que cuida dos outros, da saúde mental dos outros, mas que no seu mundo só, quando ela se encontra só, ela não tem ninguém que cuide do mental dela. E a gente mostra essa perturbação desta personagem, da psicóloga. E quais são os nossos vícios mais secretos. Então a segunda história fala disso, dos vícios secretos e das nossas compulsões. A terceira história trata das questões LGBTQIA+. É a história de um crossdresser. Durante um dia ele é um professor de história e à noite ele se monta, ele se coloca como mulher e vai cantar no karaokê. E nesse karaokê ele conhece um outro homem que se apaixona por ela completamente. E esse homem tem uma formação machista. Ele não é a primeira vez que ele se vê nessa situação, apaixonado por uma pessoa do mesmo sexo. E ele é um homem casado. E como é que ele lida com essas questões? Os preconceitos, as relações violentas. E a quarta história fala sobre o feminicídio. O homem foi deixado pela mulher, a mulher não quer mais a relação, e ele, impossibilitado de ter essa posse desta mulher, ele invade o apartamento dela e ameaça ela. Ameaça de morte se ela não voltar com ele. E o final é surpreendente dessa quarta história. O Marcel Pierrotti é um diretor carioca, um jovem diretor premiado e que encarou esse desafio de montar essas 4 histórias com estéticas diferentes.
Então são 4 histórias que se comunicam entre si em algum momento, mas que são estéticas completamente diferentes. A primeira história tem a estética da história em quadrinho, então tudo é feito com um pouco mais de exagero, com cores, com a tinta mais forte, com interpretações mais carregadas, tem um pouco mais do exagero das histórias em quadrinho. A segunda história é uma história que trabalha com elementos da tecnologia, é a história da psicóloga e dos vícios. Essa história ela é feita no palco, mas ela também trabalha com projeções e com filmagens que acontecem ao vivo, no tempo exato que a coisa está acontecendo. As pessoas, a plateia vê através de uma câmera coisas que estão acontecendo fora de cena e que são mostradas numa tela enquanto as coisas de cena estão acontecendo. Então a gente trabalha com essa linguagem da tecnologia, do uso do celular, do uso da projeção, do uso do cinema, para contar essa segunda história. A terceira história, como eu coloquei, ela é um musical. Então são números musicais que acontecem, os atores cantam em cena e ela tem mais essa onda e essa levada do musical para contar essa história que fala sobre homofobia, que fala sobre os desafios de aceitação do outro. E a última história é a história mais teatral, abusa de símbolos e de signos para contar a história do feminicídio. O cenário se transforma numa casa, que é uma espécie de uma jaula, onde os 2 personagens estão presos lá dentro e só um vai conseguir sair dessa jaula. Tem outros elementos simbólicos, tem uma cabeça de um boneco que traduz a cabeça da personagem que sofre as violências. Então a gente simboliza toda a violência sobre aquela personagem feminina em cima da cabeça de um manequim. É uma história forte e que mantém o espectador preso do começo ao fim e, como eu já falei, com um final surpreendente. Esse é o espetáculo Lado B, nossa proposta de montagem desse projeto, para levar para a plateia a possibilidade dessa discussão e desses questionamentos de qual é o mundo que a gente vive e que mundo a gente quer deixar, qual é a nossa postura enquanto cidadão, qual é a nossa postura enquanto ser humano, qual é a nossa postura nesse mundo que está precisando de uma reflexão sobre como a gente deve aceitar mais os outros, aceitar mais as diferenças, incluir mais e viver a vida com um pouco mais de dignidade.